e você não responde, você responde um pouco assim, se travando, sabe? Ah, agora Isso... acho que eu entendi, então, o que você quis dizer. Eu não tinha entendido isso. Você está dizendo, vê se eu entendo, que antes do controle é necessária a compreensão e que, às vezes, as pessoas se controlam sem se compreenderem, é isso? Sem tomar contato com a emoção. Eu acho que a Regina falou bem quando falou do pai dessa criança. Você está dizendo, vê se eu entendo, que antes do controle é necessária a compreensão e que, às vezes, as pessoas se controlam sem se compreenderem. Sem tomar contato com a emoção. Isso está gravando, está falando... Tem um eco. Tá bom. Tem um eco, tudo que a gente falou está repetindo. Nossa, tá de novo. Tá dando algum problema aí com a gravação. Marco. Tem um eco, tudo que a gente falou está repetindo. O Marco saiu. Marco. Você está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo. Estou O que está acontecendo? O que pode ser? Já fala? Tá ruim aí. Tá muito ruído. Eu perdi a fala de vocês para poder estar comentando, né? Pronto, resolvi. E agora, vocês estão me ouvindo? Sim. O que aconteceu? Que tá parado? Sim. Não era aqui. Era que a transmissão do Zoom estava indo para vocês. Em Tá duplicado. ruim o som. Tá bom. Eu já lancei aí já começamos a gravação. Cadê Podemos o texto que foi comentado, que foi colocado Podemos começar. para seguir a leitura? Ok, vamos lá. Então, essa é a advertência legal. Então, vamos continuar o nosso curso sobre a psicanálise operativa de Pichon Rivière e José Blair, né? A perspectiva materialista dialética da psicanálise, a teoria e técnica dos grupos operativos. As aulas anteriores estão nesse link, que guarda todas as nossas aulas. E hoje é a nossa 13ª aula, é uma introdução ao conceito de vínculo.
O conceito de vínculo é o conceito mais fundamental da psicanálise Jung, né? O interessante é que esse conceito se disseminou no ambiente da psicanálise e da psicologia latino-americanas e acabou por se transformar numa característica inconfundível do pensamento psicológico e psicanalítico na América Latina. As diferentes correntes de pensamento incorporaram esse termo, nem sempre compreendendo inteiramente seu alcance. Fala-se de vínculo na perspectiva da psicanálise operativa, fala-se de vínculo do ponto de vista da psicanálise lacaniana, fala-se de vínculo da visão comportamental, enfim, foi um termo incorporado próprio e característico da psicanálise que se disseminou em toda a América Latina. Você não vê isso na psicanálise europeia, você não vê isso na psicanálise americana. Não. Vamos ver os fundamentos epistemológicos da investigação sobre vínculos. Na psicologia social, o primeiro objeto de investigação é a interação entre sujeitos, a relação entre duas pessoas, que pode ser observada objetivamente, e a gente termina por perceber também que há algo que está presente nessa interação que provém do interior das pessoas. Tem algo da apreensão que as pessoas fazem dessa relação que interfere na própria relação. É interessante perceber que esse tipo de observação objetiva do fenômeno é feito também, por exemplo, na etologia animal. A gente observa a interação entre seres vivos, mas, no caso, não é necessário a gente pressupor qual é a forma de internalização que os sujeitos observados realizam. A gente basta, no caso da etologia animal, pressupor alguma determinação genética. Mas, no caso do ser humano, é impossível a gente pensar em observar interações se a gente não pressupuser alguma forma de internalização e de exteriorização da compreensão ou da internalização que os sujeitos fazem de si mesmos na relação com os outros. Isso é fundamental e, de certa forma, as correntes, principalmente de origem psicanalítica e mesmo as gestálticas, se valem dessa compreensão. A exceção, talvez, da visão comportamental, que aborda essa questão na base do condicionamento operante.
Vamos, portanto, caminhar aqui para uma primeira definição de vínculo na linha do Pichon Rivera. Tá? Então, eu faço aqui essa citação que eu tirei do Dicionário de Termos e Conceitos de Psicologia Social, que foi organizada pelo filho do Pichon, tá? O Joaquim Pichon Rivera. Tá? Podemos definir o vínculo como uma relação particular com um objeto, a qual forma um pattern, uma pauta de conduta que tende a se repetir automaticamente, tanto na relação interna como na relação externa com o objeto. Temos assim dois campos psicológicos do vínculo: um campo interno e um externo. Isso foi retirado de teoria do vínculo, patologia do vínculo. Aliás, se alguém tiver esse livro, Teoria do Vínculo, em PDF, se puder me enviar, eu ficaria muito satisfeito, porque facilita muito a pesquisa quando a gente tem o arquivo PDF. Tá? O que a gente pode considerar, então, é que, de certa forma, essa definição aqui faz uma primeira ligação com o que a gente estudou até agora, que é o conceito de ego. Né? Essa relação interna que acontece no vínculo pode ser traduzida pelo ego que o sujeito se constrói na sua interação objetiva e real, né? De tal forma que esse ego passa a funcionar como um determinante da relação objetiva. Né? E essa característica de considerar a existência de dois campos psicológicos do vínculo, o campo interno e o campo externo, é uma marca, né, da forma de conceber o vínculo em Pichon, em Blair, né, e é algo que provém da abordagem psicanalítica. Tá certo? Do ponto de vista do conceito de vínculo, nessa hoje que nós vamos fazer, o Zé Paulo está entrando. Nessa abordagem que nós vamos fazer, nós vamos tratar de alguns temas. Né? O primeiro tema é a complementação do conceito de ego. Nós vamos falar das áreas do ego. A área 1, a área 2 e a área 3. A área da 1, que é a área da mente, a área 2, que é a área do corpo, e a área 3, que é a área do mundo. Né? E nós vamos ver também a constituição do vínculo a partir da herança freudiana, que fala do triângulo edipiano, de um lado, e de outro das séries complementares. Tá? Nós vamos ver também a forte presença do pensamento de Melanie Klein com as suas relações de objeto e a implicação disso em Pichon, né? Porque Pichon vai substituir a visão das relações de objeto de Melanie Klein falando em vínculo. Nós vamos ver também isso
do ponto de vista da teoria da socialização, de George Mead, que fala da socialização primária, da socialização secundária, partindo do outro significativo para o outro institucional, que vai gerar a visão do outro generalizado, que vai influenciar também o pensamento de Lacan, quando ele fala no grande outro. Né? E nós vamos também trabalhar esse conceito de vínculo do ponto de vista das teorias da comunicação e a teoria dos papéis. Tá? Então, está aí mais ou menos vamos dizer assim, uma linha de trabalho que nós vamos seguir na abordagem do conceito de vínculo. Tá certo? Quer dizer, no conceito de vínculo, segundo Pichon, nós vamos ter sempre um pressuposto de um terceiro. Não é possível a gente entender a interação entre dois sujeitos se a gente não entender o pressuposto de algo que está implícito. Seja ele, por exemplo, do ponto de vista da comunicação, como um código comum que une os dois sujeitos, seja o processo de internalização dessa visão triangular no mundo interno dos sujeitos. Uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar é que existe uma matriz triangular do vínculo, né, que vai ficar presente em toda a teoria do Pichon, que é a figura geométrica do triângulo. Né? Essa figura geométrica, essa verdadeira imago, ela vai servir para explicar e, ao mesmo tempo, integrar a natureza multipolar das interações sociais. Né? Ela remete, por exemplo, à teoria de Piano de Freud, ela remete às séries complementares, ao dialético, né? À teoria dos papéis e à teoria da comunicação. Depois ela vai ser transportada para uma concepção de representação de sólidos geométricos, que será expressa na concepção do cone invertido, né? Que vai dar fundamento à teoria técnica dos grupos operativos. Eu diria que essa matriz triangular também ela tem uma presença no pensamento ocidental que vem lá desde os gregos, né? Desde que a gente fala do triângulo de Pitágoras, tá? Ela está presente na mística ocidental, né, com, sei lá, a figura da Trindade Divina, né, que, aliás, não é uma inovação cristã,
mas ela provém já de tradições religiosas anteriores no Egito e no Oriente Médio, né? Ela é engraçado como a triangulação ela está presente, por exemplo, na geometria, mas ela está presente na agrimensura, né? Quer dizer, para você medir a superfície da Terra, você, historicamente e até hoje, você se vale da construção de triângulos que vão acompanhando a possibilidade de você definir a posição de lugares na superfície, e com isso você consegue definir a extensão de determinadas áreas, né? Muito interessante essa questão de que existe na ciência uma presença da ideia de triângulo como uma coisa muito disseminada. Especificamente na psicologia, na psicanálise, essa visão do triângulo como um imago subjacente vai estar presente no desenvolvimento do pensamento teórico. Certo? Eu não vou me estender muito hoje, porque essa aula é uma introdução, né? Então, eu gostaria de partir já para a conversa e para a interação com vocês a respeito daquilo que foi falado. Tá? Puxa, perdi, gente, perdoe, não consegui. Perdi uma coisa importantíssima, pelo que eu vejo, que pena. Complexo, né? Então, agora eu vou ficar escutando vocês. Depois eu revejo Esse no é bem YouTube. complexo, né, Ivone? Maravilhoso. Olá, Zé Um Paulo. debate assim, tem que estar lendo mais, pesquisar mais, mas, na verdade, ele está muito dentro, né, das perspectivas, dentro do momento que está acontecendo, né? O triângulo é o que me deixou, assim, pensativa. Quando mostra um triângulo, aí Tá se ruim o coloca som assim, ou é o triângulo é um limite. Opa, tá Tá ruim o ruim, som, né? viu, Soninha? Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Eu demorei, bom, tá melhor? Melhorou, Tá melhor agora? melhorou. Tá. Então, é bastante pertinente esse contexto, é muito complexo. No momento, o que acontece, por exemplo, esse triângulo, vamos falar dentro do triângulo, sobre a comunidade, os princípios. Então, tem tipo, assim, uma liberdade dentro do triângulo, está fechado. Então, uma visão de mundo não está dentro do triângulo, está fora, que é no externo. A visão de mundo, no caso, é o externo, né? O triângulo interno, que seria uma coisa assim mais sigilosa, uma coisa assim, sem divulgação, né? É muito interessante de quando colocou uma parte aí, foi um vínculo que eu acho, orientes de pensamentos que incorporam esse termo sobre a interação
Tá muito ruim, Soninha, não está dando para entender nada. A interação Marco, realmente existiria algum pré-requisito para o triângulo vínculo? está fechado. Então, aí depois eu vou pegar onde está falando o Soninha, texto. olha Eu vou só, estar entendendo melhor. toda relação é triangular. O triângulo é a base das relações. Não é que tem certo ou Exatamente. errado, entendeu? Toda relação é triangular. Quando eu falo com você aqui, na outro vértice do triângulo está o grupo. Eu falando com você, você tem uma representação na sua cabeça da minha pessoa, então você vai me ouvir de um jeito ou de outro. E o terceiro, na relação aqui da gente, na nossa interação agora, é o grupo, entendeu? Então, não é a informação que fica dentro do triângulo ou fora do triângulo. A interação entre as pessoas é triangular. Isso. Agora, eu estou aqui falando com a Sônia tem, porque você já me conhece, você já tem uma representação de mim dentro do seu mundo interno, você vai me escutar de um jeito ou de outro, eu tenho uma representação de você dentro do meu mundo interno e vou falar com você também de um jeito ou de outro. Então, a base do vínculo é o triângulo, entendeu? Certo. Não é que fique informação fechada ou aberta, ou é segredosa, ou não é. É que todas as relações são triangulares. Tem sempre um terceiro, incluído ou excluído, mas presente no vínculo de duas pessoas. A relação é entre duas pessoas, mas ela é triangular porque ela envolve um terceiro. Entende? Uma forma de explicitar isso também, que eu gosto muito, é o fato de que, quando nós falamos em código de comunicação, que é comum, nós começamos aqui a falar português, por que a gente não está falando chinês? Não? Esse português, esse código linguístico, a gente absorveu, ele está presente e ele é comum. É através desse código linguístico que a gente pode emitir determinados sons que formam palavras, que transportam conteúdos e que quem é emissor emite esses códigos, quem é receptor recebe, e os dois podem decodificar essa informação a partir desse código que é comum. Esse código está implícito. Esse código é a terceira parte, né? A parte que fica oculta no triângulo, tá certo? Assim como, por exemplo, assumir papéis, né? Quando a gente está interagindo num grupo, a gente está atribuindo papéis e as pessoas assumem esses papéis, que a gente chama de papéis complementares, para que a gente possa interagir. Se a pessoa não assume o papel complementar, a interação não se desenvolve, né? Então, há toda uma série de aspectos culturais presentes que estão presentes, embora não estejam explicitados, e que condicionam essa relação entre as pessoas. Tá certo? Entendeu? Por isso, a forma de triângulo. E a Márcia fez uma pergunta que é... Como é que é mesmo essa pergunta que você fez? Se existe algum pré-requisito para a criação de um vínculo, porque me parece que não é toda a relação estabelecida que cria vínculo.
eu não sei se eu estou muito atrelada ao conceito de vínculo no senso comum, mas me dá a ideia de que não é toda a relação que cria vínculo. É a relação. Você falou uma coisa aí que está me ajudando a pensar nisso, que é a decodificação de um código. Talvez quando esse código é decodificado e assumido pelas pessoas da relação, é que esse vínculo é estabelecido. Existe algum pré-requisito para que se crie vínculo? Aí que está a questão, né? Que depois o Pichot vai desenvolver no conceito de tarefa e de desenvolvimento grupal, porque, por exemplo, quando você me faz uma pergunta, você me atribui um papel de ser capaz de responder a sua pergunta. Quando eu assumo esse papel que você me atribuiu e passo a responder a sua pergunta, eu entro num papel complementar ao seu, certo? Vamos dizer assim, você está no papel de portador da dúvida e eu estou no papel de portador da resposta, né? Ao mesmo tempo, você está no papel de quem sabe da dúvida e eu estou no papel de quem ignora a dúvida, certo? Então, nessa relação de saber e ignorar, é que se estabelece a relação aqui entre nós, de professor e aluno. Tá? Se eu, ao certo momento, diante da sua questão, eu não assumir o meu papel de esclarecer, de depositar mais conteúdo no grupo, eu estaria assumindo um papel que o Pichot chama de papel suplementar. Tá? E aí a interação não se dá, tá certo? Então, entenda que, do ponto de vista das relações de interação, há sempre um conjunto de papéis que são atribuídos e um conjunto de papéis que são assumidos. E a relação de complementariedade promove um desenvolvimento dialético do vínculo, enquanto o assumir papéis suplementares cria uma contradição dilemática, ou seja, a relação vincular não se desenvolve, ela não vai adiante, tá certo? Isso nós vamos ver de diversas formas de desenvolver do curso. Uma dúvida, aonde que está o terceiro nessa situação que você está falando? Porque eu vejo dois sujeitos, cada um com sua representação da relação, né? E eu tenho dificuldade de localizar o terceiro. Vai justamente constituir esse triângulo. O terceiro, a origem, vamos dizer, mais forte do conceito de terceiro em Pichon vem da visão psicanalítica, né, da teoria do ético. Né? Tem um texto, por exemplo, do Pichon, em que ele diz que a maior parte dos estudos sobre o desenvolvimento de crianças foca a relação da criança com a mãe e ignora a presença do pai, que é tão determinante quanto. Né? Então, o pai aí passa a ser o terceiro. Né? Na teoria edipiana, a relação pai-mãe pressupõe que o filho seja um terceiro e um terceiro excluído, que é o que está na origem do conflito edipiano no desenvolvimento infantil, né? E que depois vai estar presente em todos nós. Então, vamos dizer assim,
Pichon generaliza, bem dentro de uma visão do George Miller, toda essa ideia do terceiro, o terceiro generalizado. Quer dizer, é terceiro na nossa relação aqui, tudo aquilo que não está presente de uma forma explícita na nossa interação. Nós podemos dizer... Hein? Como é que é? Desculpa, Marco. O terceiro na relação de cada um com você ou de cada um entre si, o que não está implícito, por exemplo, a Márcia e você, nessa relação, tem coisas implícitas que não estão sendo explicitadas, esse é o terceiro excluído? É o terceiro? Isso é o terceiro. O terceiro é tudo aquilo que determina a nossa interação, mas que não está explícita. Quer dizer, tudo que está acontecendo na sociedade hoje está presente aqui, só que não está explicitamente presente. Nós não podemos negar, por exemplo, que o conflito político, nesse momento na sociedade, está presente em nós. E que, por exemplo, questões como as questões da democracia ou autoritarismo estão interferindo nos nossos vínculos agora. Então, claro. Quer dizer que o terceiro são tudo aquilo que está acontecendo, algumas situações que está acontecendo, por exemplo, como você falou, a política, a Copa e outros fatores, são fatores que estão ali no meio, ali, se interagindo junto. Sim. Que a gente está junto daqueles fatores, né? Mas, porém, às vezes nem avança e fica ali junto, é o sujeito imaginário, não que seja imaginário, mas que o sujeito está ali, mas, porém, você não domina aquele sujeito, é isso? Ou você não está explicitando a presença dele, certo? Mas está presente no vínculo, está, de alguma forma, determinando. Se alguém aqui nesse grupo começar a defender que ladrão, como é que é a expressão? Ladrão bom é ladrão morto, não é isso? Isso vai estar falando de uma determinada posição político-ideológica que vai interferir na nossa relação aqui. É algo que está presente na nossa sociedade hoje e que, de alguma forma, se alguém aqui dentro desse grupo defender que é melhor matar do que resolver, que a polícia tem direito de invadir uma comunidade, matar 26 pessoas, porque pressupõe que são todos criminosos, certo? Isso vai gerar aqui dentro do nosso grupo um sério conflito. Essa pessoa provavelmente vai estar adotando um papel suplementar, não complementar ao nosso, já que nós aqui, eu acredito que nós todos não compartilhamos dessa ideia, tá certo? Então, nós não vamos conseguir interagir com essa pessoa e, muito provavelmente, esse vínculo vai seguir um caminho de conflito, de uma contradição dilemática insuperável e irredutível. Tá certo? Então, o terceiro não é necessariamente um sujeito, né? Que nem está lá na teoria do Freud, do Édipo, né? Que é o pai ou a mãe, mas, para o Pichon, esse terceiro pode ser uma situação
que está presente nas relações entre esses sujeitos e que não são explicitadas. É por aí? Por aí. E daí vai dar origem ao implícito que o Pichon Sim. coloca? Sim, porque, na verdade, então, aí vem uma ruptura fundamental do Pichon, né, com o Freud. Porque o inconsciente para Pichon vai ser tudo isso. Certo? Tudo aquilo que não está explicitamente expresso na relação do vínculo é inconsciente. Ô, Marco. Situações que podem ser resolvidas, no caso, né? São, citou o terceiro, são situações que podem ser resolvidas ou não. São que seriam fatores externos, né? Que vêm para você, vem agregar, que vem ali para você agregar. Ou você Ou resolve, desagregar. ou você não resolve. Não vai te ofender, não vai deixar você ali na preocupação também, assim, né, naquela ansiedade, devo resolver aquele terceiro, né? Tipo assim, o que eu devo fazer com aquele? Então, ele já é o terceiro, quer dizer, tem muita afinidade, não tem muita importância. Tem importância, mas não tem tanta importância para resolver ali no momento. Pode deixar para depois. Na medida em que você considera que esse tipo de concepção do mundo é inaceitável, né? O Freud tinha uma expressão muito interessante que ele dizia que a prova inconteste de que o pressuposto cristão de amar-vos uns aos outros é um absurdo, é que existem pessoas que absolutamente não são amáveis, né? Eu não me sinto obrigado a amar Bolsonaro, né? Pelo contrário, eu diria que o lugar pressuposto por mim no mundo socialista dos meus sonhos, que o Bolsonaro deveria ocupar, seria o do paredão. Entendeu? Sim. Marco, eu queria retomar um pouquinho aquele exemplo que você deu sobre uma pessoa que acha que bandido bom é bandido morto. Relacionando essa posição de uma pessoa com esse grupo aqui, que a princípio parece que a maioria é contrária a essa afirmação, essa pessoa estaria tendo uma relação ou vínculo suplementar, uma relação dilemática em relação ao grupo, correto? Sim. Mas aí eu coloco uma outra possibilidade que me veio à cabeça. Vamos pensar que essa pessoa teve esse posicionamento sobre os bandidos e que é contrário ao grupo, mas essa mesma pessoa diz o seguinte: eu acredito que a educação básica de qualidade para todos é fundamental. Então, nessa segunda fala desse sujeito, me parece que essa segunda fala tem uma relação complementar, ou seja, o grupo, a princípio, entende que é por aí. Então, como que a gente constrói vínculos com essa pessoa, o grupo constrói vínculos com essa pessoa, se ele tem uma posição suplementar, mas tem outra posição complementar e pode ter mais 10 posições complementares em relação ao grupo. Sim, daí vem vamos dizer, o desdobramento das interações. Enquanto eu acreditar, por exemplo, pessoalmente, que existe alguma possibilidade de transformar a relação com uma pessoa assim, eu vou talvez usar esse caminho que você coloca para tentar convencê-lo
de que essa afirmação de que bandido bom e bandido morto não é consistente com outros aspectos da fala dele. E vou tentar dialetizar a relação. Agora, eu acho que é muito importante na vida e nas interações entre as pessoas a gente saber o limite disso. Né? Vamos dizer, vamos criar uma hipótese absolutamente, já enquanto hipótese, é uma hipótese que dificilmente poderia ser concretizada. Vamos dizer, por exemplo, que Bolsonaro viesse me pedir para entrar em análise comigo. Certo? Eu, pressuposto, eu já recusaria, porque eu não acredito na possibilidade que ele possa ser mudado. Certo? Então, é necessário a gente entender que existem contradições dialetizáveis e existem contradições que são dilemáticas e são irredutíveis. Está claro? E isso só vai ficar claro na relação, quer dizer, não é uma coisa descartável de imediato, né? Não é porque a pessoa se colocou num determinado momento como suplementar, que o vínculo que a possibilidade de vínculo já está descartada, quer dizer, a coisa tem que expirar lá, né? Se ela não expirar lá. Ou então, Ivone, me parece também que tem coisas que são mais importantes do que outras, que são fundamentais e outras não. Uhum. Por exemplo. Mas nesse exemplo que a Márcia deu, as duas coisas são significativas, a Márcia né? falou, sim, Sim, mas querer que o outro morra, para mim, é muito mais significativo do que achar que a educação, porque achar que a educação é o que é importante, isso todo mundo diz isso. Me parece. Aí eu acho que tem também coisas, são as suas questões que você coloca sempre presente numa relação. Você tem, a sua relação tem lá, como o Marco mostrou naquele bonequinho, tem o seu mundo interior. Né? Então, também tem os seus valores, as suas crenças, o seu conjunto de atitudes que faz com que você seja você, né? Que te caracterizam. E tem coisas que você tolera e que você não tolera. Eu acho que deve ser por aí, não sei. Uhum. A pessoa pode dizer que acha importante a educação, mas se disser que todo mundo tem que morrer, já fica muito complicado. Eu acho, por exemplo, para mim. Uhum. Eu não sei se eu conseguiria... Tem uma escala. Tem uma escala. Uma escala de valores. Eu acho que sim, me parece que sim. Até agora eu estou achando que é isso. Uma coisa muito importante considerada é que a realidade é múltipla e as contradições se apresentam com muitas facetas ao mesmo tempo. Então, lidar com a realidade, uma coisa muito importante do ponto de vista estratégico é a gente entender quais são as contradições primárias e quais são as contradições secundárias. Né? Isso é importante, por exemplo, do ponto de vista de estratégia política, isso é importante, por exemplo, do ponto de vista de estratégia terapêutica, isso aí é importante, por exemplo, do ponto de vista da estratégia pedagógica. Né? Nós temos que entender o que é primário e o que é secundário. Isso vai depender, inclusive, do enfoque que a gente adota ao entrar numa relação vincular. Certo? Quando a Regina deu o exemplo da relação com o paciente, o menininho, né? Que irritava todo mundo, e ela está numa relação terapêutica
né, e está falando com essa criança, é uma contradição primária nesse momento explicar para esse menininho por que ele irrita. Se for dentro de uma outra situação, sei lá, numa festa de aniversário, talvez não seja a contradição primária nesse momento falar para ele isso. Entendeu? Mas na relação pedagógica ou na educação no ambiente familiar, quando a gente está pensando numa orientação no desenvolvimento psíquico dessa criança, esse conteúdo passa a ser vital. Então, vai depender. Sim, fala. Não, então tem muito a ver com para que aquele vínculo, né? Sim. Qual é a tarefa? Qual é a tarefa? Bem Aí complexo. entra também a importância do contexto, né? Esse exemplo que você deu, tem um contexto que é terapêutico e tem um papel diferenciado de cada pessoa, e numa festa onde os pais são responsáveis pela proteção daquela criança. Então, se ele irritar, ele vai ou se machucar ou vai machucar alguém. Então, cabe aos pais um papel de contenção, né? Então, eu acho de contenção para proteger e depois de uma comunicação para educar. Então, acho que também é importante a gente, para mim, que sempre foi, quando eu tomei contato com a psicologia social do Pichon, o que mais brilha para mim são os contextos onde as interações se dão, né? O que naquela hora você, que já tem um vínculo, como é que você vai se comunicar com aquela pessoa? Às vezes você não consegue, porque a comunicação ela acontece entre as pessoas. Depende do que eu digo, depende o que o outro escuta, né? O papel, e depende muito do papel que você está exercendo diante da tarefa grupal, né? Se você está numa sessão terapêutica com a família, né? Você está num papel que pressupõe que você possa explicitar o implícito, né? E isso é fundamental do ponto de vista do seu papel. Se você não exercer esse papel, você está falhando diante da tarefa terapêutica, né? Ou seja, existe uma operatividade que determina as relações dentro de um grupo ou na relação vincular. Vamos lá, eu estou achando vocês hoje meio... Essa abordagem ela é muito importante. Essa abordagem ela é muito importante para poder estar auxiliando assim, nos conflitos, né, Marco? Nos conflitos em sala de aula, nos conflitos em grupo, né, no caso, porque hoje em dia, qualquer lugar, né, para você viver o social, viver agrupadamente, é bem complicado. Então, de fato, é uma teoria que a gente se apega para poder saber se livrar, para poder saber lidar com o terceiro. Porque tudo, qualquer lugar que a gente vai, qualquer situação, tanto familiar
quanto trabalho, quanto grupo, qualquer tipo de grupo, a gente vai estar encontrando esse implícito. E como a gente vai estar lidando nesses conflitos. Eu entendi o texto, né? É o meio de como que você vai lidar com o conflito também, que você vai ter o diálogo entre as duas pessoas, por exemplo, e logo vem o terceiro fato, né? Que seria, no caso, como foi colocado aí, o educar, o terceiro caso, o educar, como entender, como conversar com aquela pessoa que é tão difícil, né? Como fazer ela entender esse mundo diferente. E aí é importante entender, por exemplo, que nós temos que saber da adequação do nosso papel. Por exemplo, eu estou numa sala de aula como professor. Há uma dificuldade de comunicação. O correto é eu tentar tornar explícito o conteúdo que está implícito nessa dificuldade de comunicação para que eu possa transmitir o conhecimento. Agora, se como professor eu entro numa sala de aula e fico só explicitando o implícito, sem transmitir o conhecimento, eu estou transformando a tarefa, vamos dizer assim, psicoterapêutica em tarefa prioritária, o que não é verdadeiro, o que não é adequado. Tá? Aí eu transformo essa explicitação do implícito, esse falado não falado, né, numa atitude inadequada, numa verdadeira resistência à tarefa fundamental, que é a de transmitir conhecimento. Entenderam? Deixa eu perguntar uma coisa, Marco. No caso, por exemplo, de um professor que percebe que tem algo ali que está interferindo, ele explicitar isso para mostrar que aquilo está dificultando o trabalho, e aí ele aborda o que está acontecendo, eu acho que pode, se ele perceber, eu não sei, eu acho que é muito difícil o professor tá percebendo todas essas coisas, né? Mas se ele percebe e mostra como isso está interferindo ali naquela situação de aprendizagem, ele pode ajudar os alunos também a perceber, por exemplo, uma situação de conflito ou de porque, às vezes, até a falta de comunicação do professor é que traz uma bagunça, por exemplo, em sala de aula, né? Então, poder perceber isso, eu acho que talvez ajude. E até mesmo a falta de racismo, né? De racismo, aquela fala mal colocada, aquela... deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, para ver se chega aí nesse assunto. Vocês me entendem. A semana passada, teve um dos dias muito, muito frio, né? Então, o que aconteceu com os alunos? Olha isso. Os alunos, a maioria, não todos, pegaram os cobertorzinhos pequenininho deles de infância e foram e se cobriram com esses cobertores. Olha isso, Marco. Foram para a escola, nem todos, alguns foram para a escola. E eles, o que aconteceu? O frio, olha, se juntaram todos ali bonitinho, né? Eu cheguei na sala, eu falei, nossa, como vocês estão todos encolhidinhos, todos quietinhos, todos juntinhos. Ainda falei,
Ainda comentei com eles, é por isso que eu gosto do frio, né? Porque fica todo mundo juntinho. Ponto, 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 ponto. Desci. Fui para a sala dos professores, eu acho que veio o intervalo, aí eu fiz um comentário, falei assim, olha, a sala X, os alunos estão todos quietinhos, não conseguem se mover, porque eles estão com cobertor jogado nas costas, jogado nas pernas, estão todos quietinhos. Mas aí foi um blá, 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 que até então eles estavam tudo certo, estavam tudo na paz. Aí só foi esse comentário em sala de aula para poder virar um conflito em professores. Virou um conflito muito grande. O conflito foi tão grande, que tirou aquela acomodação que eles estavam em paz e teve aquela revolução de recolher todos os cobertores, porque alguns professores já estavam pensando na maldade, tem que tirar, é menina com menino, e tudo criança, tudo jovem de 2, 10 anos, sabe? Aí o que acontece? Que conflito? Como é que colocar? Uma hora estava em paz, num segundo reverteu por conta de situação, a pessoa não entendeu aquele fato. Ana Maria, fala. Interessante isso. Deu até matéria, eu ouvi matéria no jornal dizendo que muitas escolas estavam recebendo alunos com cobertores por causa do frio. Eu ouvi isso na televisão. Engraçado ter virado um conflito não entre os alunos, mas entre os professores, né? Que vieram com uma carga de preconceito. Isso. Até então foi um prazer, assim, estava tudo bonitinho, maravilhoso, sem circular na sala, tudo Isso, encolhido. para mim, fica muito claro que, sei lá, tem um problema com os professores, né? Na verdade, tem muita coisa ali que precisaria ser... Teria que ter um coordenador pedagógico muito bom ali para poder trazer o implícito. Quebrou. E o coordenador pedagógico não se posicionou? Não, aí não. Aí nisso, o que aconteceu? E o diretor titular, né? Que eu falei para vocês que eu convivo com eles, né? Na assistência. Eu com ele fomos na sala, pedi encarecidamente. E eles são muito bonzinhos, apesar de... Pediu o quê? Pedi encarecidamente o quê? Para que eles não trouxessem mais os cobertores. Saímos recolhendo alguns cobertores. Pedi encarecidamente para eles sentirem frio. Eles não têm agasalho, eles levam cobertor, porque eles não têm calça de lã, quer dizer, vocês foi preferível fazer isso aí foi mais fácil resolver a situação com os alunos do que com os professores. Olha que choque. Porque não tem ninguém que faça sempre uma assim. função complementar, todos suplementares. É sempre culpa do aluno. Isso aí aconteceu. A corda estoura sempre no mais fraco, né, gente? Isso aconteceu, Regina, isso aconteceu justamente por conta de um único professor que não se interage, que não consegue se interagir. Do fundo do coração, eu vou falar uma coisa para você. Sim. Você foi na sala, tinha um contexto entre você e os alunos enroladinhos no cobertor. Sim. O conflito começou e você gostou daquilo, não viu indecência nenhuma. Não vi. Quando você foi para a sala dos professores, você trouxe uma informação descontextualizada. Tem um contexto. É isso, descontextualizada. Por quê? E gerou uma... Espera aí, Soninha, vê se você entende isso, porque eu acho legal a gente perceber, porque você não explicitou implícito, você criou
uma discussão em cima de uma informação, não de uma interação. A interação que você viveu com os alunos e os terceiros eram outros professores, foi uma interação de aprovação. Ah, vocês estão aí juntinho, todo mundo com frio, enroladinho nos cobertores. Eram recursos dos alunos para irem à escola, para quem não tem agasalho. Quando você bota isso, você leva essa informação de uma interação para os terceiros que não viram a cena, que não entenderam, começou uma discussão moral, moralista, em cima do nada, e que redundou numa ação violenta. Então, é preciso a gente tomar cuidado com o uso da informação. Entende? Porque você foi espontâneo, eu entendo você foi espontaneamente, que gracinha, eles estão lá enroladinho no cobertor. Só que tem um professor que, na hora, acha aquilo, que vê muito Big Brother embaixo do edredom, e aí começa a fantasiar sexualidades e tal. Então, você também, a dica que eu te dou é cuidado, né? Porque aí tem que saber com quem que eu faço aliança. Se é com os alunos, ou se é com o diretor, ou se é com o meu colega que só vê sacanagem a cada 5 minutos. Verdade. Entende? Completamente então, verdadeiro. A gente está trazendo aqui a questão da comunicação e do uso da informação, porque o vínculo seu era com os alunos, entende? Quando você leva a informação para os professores que não viram a cena. Que foi para o terceiro. E mesmo se tivesse visto, se esses professor chegasse na sala de aula, ele provavelmente ia ter a mesma reação, mas aí era um problema dele. Ia ter a relação. Ele ia ter que resolver sem você ter rompido um tipo de vínculo com os alunos. E os alunos iam ter a chance também de reagir a ele. Mas criou-se uma regra na sala dos professores e aonde estoura? Nos alunos. Então, é melhor a gente deixar as interações acontecerem entre naturalmente. Os outros. Naturalmente, né? A Ana Você queria viu falar, lá, Ana. Regina? É assim. É uma dica que eu te dou. Eu vi, então eu vou ter que ficar, tipo assim, vou conversar com eles, eu não vi, mas de todo jeito, aí a pessoa ainda falou depois, né? Eu não vou entrar na sala com todos aqueles cobertores, eu não vou entrar na sala com os alunos com aqueles cobertores. Então vai para casa, então, minha filha. Um casaco e uma calça de lã para cada desses. Pois é. Aí deu, minha filha, no que deu. Aí imagina, né? Agora, Sônia, você ficou mal com os alunos, porque parece que teve uma traição. Não, eu não fiquei, não fiquei brava com eles, não. Não você ficou brava, mas você levou uma informação para fora do grupo e essa informação prejudicou o teu vínculo com eles, talvez, não sei. Aí tem um conceito que chama triangulação. Triangulação é quando eu falo de um terceiro que não está presente, a gente faz muito isso, né? Na linguagem do senso comum é fofoca, não é? Eu coloquei isso porque é o triângulo. Eu vou colocar esse exemplo porque de fato é o que nós estamos conversando, né? Porque você tem as duas pessoas que você está... Sônia, deixa eu te falar. Eu acho que, nesse caso, entraram várias outras coisas. Fica muito difícil a gente pensar a questão do vínculo e essa questão do terceiro, porque entraram outros fatores, né? Primeiro, que tinha um contexto de alunos com você, depois tem o contexto de professores em sala de aula, depois tem de você com o diretor. Então, são situações
diversas e que a gente é muito difícil colocar isso tudo para pensar o que nós estamos tentando pensar hoje, né? Eu acho que, por exemplo, a gente pode aqui talvez perceber esse implícito, né, que estava ali entre os professores, que ele perceber a fragilidade dele para controlar uma sala em que os alunos estavam agarradinhos, digamos assim, sabe? Então, como ele não sabia fazer isso, a primeira solução é tira os cobertores e desagarra todo mundo e desprotege todo mundo. Mas eu acho que isso nós podemos fazer aqui, né? Lá foi uma mistura de coisas. Acho que fica difícil para a gente pensar o que a gente quer pensar hoje com esta situação, porque essa situação é muito mais complexa, né? E eu acho que a gente pode pensar o que é uma escola aqui, podemos pensar várias coisas, né? Como o que a escola tem que fazer ou não, né? Mas eu acho que não foge um pouco daquilo que a gente está tentando conversar aqui. Gente, Então, o assunto foi resolvido, né? O assunto foi resolvido. só uma Enquanto... Com violência. marcação aqui, um minuto só. Uma marcação. Nós já estamos na última meia hora. Eu gostaria de ouvir também pessoas que ainda não falaram, como a Maria Lúcia, o Zé Paulo, tá certo? Vamos tentar dar espaço para eles também. Bom, eu estou acompanhando aqui a exposição e essa situação de implícito e explícito e de exercício de papéis nos grupos aparece também, evidentemente, que teria que aparecer nas relações jurídicas. Uma das minhas atividades é prestar assessoria para entidades, empresas, e tudo que está aqui sendo colocado me traz vários elementos de reflexão. Com certeza vai colaborar para o aprimoramento das minhas atividades. Buscando exemplificar, ainda essa semana tive um debate sobre uma certa situação com uma entidade a que eu dou assessoria, em que, em vários momentos, eu tive que explicitar o meu papel, que naquele momento, e não poderia ser diferente, era de destacar o papel e a aplicação da legislação que rege aquele assunto que estávamos debatendo, e é um assunto relativo a estagiários. A entidade pretende ajustar-se com uma universidade para a atuação de estagiários. Então, ali o meu papel básico é de mostrar qual é a legislação que rege a atuação dos estagiários. Isto num ambiente que, num dado momento, houve consenso, depois um conflito, e que, no final, teve uma ideia muito interessante que nasceu do grupo,
a partir, inclusive, da profissional de recursos humanos, de que a entidade deve estabelecer uma política institucional de relacionamento geral com estagiários. Ouvindo aqui todo esse debate, lembrei-me desse episódio que ocorreu agora, nesta semana que passou. No direito, nas relações jurídicas, lembrando sempre que relações jurídicas são relações humanas. Antes de tudo, são relações humanas, onde se permeia tudo, ideologia, emoções, interesses. Nem sempre as relações jurídicas são explicitadas no seu esplendor total. Pelo contrário, né? Há sempre situações, foi muito interessante esse debate, em que há uma parte implícita, outra parte explícita. Não raro, um dos papéis do profissional do direito é explicitar o que pode ou deve ser explicitado a partir, no caso do advogado, a partir do ponto de vista daquele seu cliente. Então, com certeza, esse debate todo de hoje vai colaborar para uma série de reflexões do meu lado para, provavelmente, reforçar alguns pontos de vista meus e reformar, atualizar, modificar outros pontos de vista. No resultado final desse debate, para mim, foi muito, muito proveitoso. Maria Lúcia, você quer falar? Então, todas as vezes que a gente vive uma situação dessas, nesse nosso encontro, eu fico com vontade de pensar, sabe? Menos do que de falar. Eu sempre preciso pensar muito. Tem muita coisa aí que me despertou. Primeira coisa é assim, como existem triangulações, são muitas triangulações nos processos vinculares. Eu acho que são ao mesmo tempo. Eu acho que é muito mais complexo para eu poder falar um pouco, né? Preciso pensar como é que eu me organizo para falar. A situação da escola me deu tristeza. Como professora, me deu tristeza. Como é que as crianças vão para a escola para sentir frio, para começar? Ficar no lugar frio, né? O que elas vão fazer no lugar frio? Qual é a proposta da escola? O que a escola está fazendo? Elas vão ficar quietas escutando alguém falar? O que é uma escola hoje? Eu acho que ela é muito diferente da criança escutando alguém falar. Que as crianças se movimentam muito mais, que tem elas estão em ação o tempo todo. Se não é uma ação física, em geral é uma ação física ao mesmo tempo, porque elas são muito motoras também, e os grupos são pequenos, não é um grupo de 30 crianças, na hora que elas estão em ação, são pequenos grupos. Eu acho que a nossa escola está tendo que se repensar, né? Faz tempo que ela está tendo que se repensar, e está se repensando, mas tem momentos que parece que ela anda para trás, né? Tem momentos que toda a nossa proposta educacional, política, vai para trás, né? Então, eu acho que eu adorei ser professora, o tempo todo que eu tive só 3 classes de crianças. E era assim uma curtição, porque era uma ação o tempo todo, era uma descoberta o tempo todo, era uma descoberta
de si próprio e dos outros, né? Eu acho que tem que pensar muito mesmo para poder fazer um processo educacional. Eu acho que ele pode ser extremamente rico e não é espaço para sentir frio, é um espaço para a gente se comunicar, para a gente descobrir coisas, e não para ficar numa situação que tem que levar o cobertor, porque o cobertor a gente leva numa hora que a gente tem que se esquentar aqui. Então, eu acho que é complicado pensar nessa situação aí. Eu acho que... eu não sei se eu sentiria facilidade de encontrar descoberta. Primeiro, eu veria que escola é essa, que a gente está fazendo na escola, que ação é essa, que comunicação é essa, qual é a tarefa da escola e qual é a vinculação que você tem para fazer essas tarefas. Eu acho que, principalmente com criança, né? Então, eu acho que nós adultos também estamos esse processo o tempo todo, mesmo que a educação e a saúde, por exemplo, né? Que a saúde tem uma forma de colocar as propostas muito direcionadas, muito mais autoritariamente do que o processo educativo, que ele é muito mais criativo. Acho que tem um pouco a ver com aquela discussão que começou aqui hoje no dia. O que vem primeiro? Vem primeiro a expressão ou vem primeiro a educação, o controle? Como é que a gente educa? Né? A gente promove que as crianças se expressem para depois a gente controlar, ou para descobrir as formas de controle, ou a gente começa controlando? Não sei se eu estou facilitando ou dificultando nessa discussão, mas tudo isso passou pela minha cabeça. E eu estou vivendo tudo isso também, né? Então, eu acho que... Passa a palavra. E só querendo completar um pouco, só querendo completar uma coisinha. Depois que eu passo essas minhas encontros aqui, eu assisto várias vezes a aula do Marco e vejo várias vezes a discussão e penso muito no que a gente trabalha aqui, né? Então... Uma coisa que eu prestei atenção, eu não estava propriamente no conteúdo da aula, nem surgiu da dinâmica, né? É que a gente tem que pensar sempre naquele conceito do timing, da intervenção numa situação vincular. Né? Quer dizer, quando a Sônia estava na sala de aula com os alunos, tinha um pressuposto ali do lugar de fala dela, né? Onde era apropriado ela falar com os alunos a respeito do frio, dos cobertores e do comportamento das crianças diante dessa situação de frio. Quando ela foi para a sala de professores, não estava pressuposto ali esse lugar de fala. E, na medida em que ela falou do frio das crianças, eu me pergunto se a reação dos professores foi tanto a reação contrária aos cobertores ou contrária à intervenção que ela fez, já que não estava pressuposto para os professores que ela tinha esse lugar de fala. Quer dizer, uma coisa que a gente tem que pensar muito do ponto de vista
da intervenção do profissional numa rede de vínculos, qual é o contrato que está pressupondo a relação dessas pessoas e até que ponto está admitido, do ponto de vista do grupo, que ela tenha direito dessa fala. Essa é uma questão importante. Por exemplo, uma coisa é você falar alguma coisa para uma família numa sessão de terapia de família, onde está pressuposto que o terapeuta tem o direito de, por assim dizer, meter a colher dele na colher dos outros. Outra coisa é uma pessoa intervir numa relação de família, dizendo certas coisas, quando ela está ali, não no papel de terapeuta. Ela está, por exemplo, participando de uma festa familiar. E não dá para, nesse lugar de participante da festa, dizer: olha como é que vocês estão assumindo uma atitude perversa na relação com a criança, por exemplo. E isso não vai ser admitido pelo grupo, porque não está no contrato. Eu acho que a questão que a Sônia trouxe é uma questão muito séria desse ponto de vista. Como é que está o pressuposto da relação? Está pressuposto que ali ela possa fazer essa intervenção, porque o timing da interpretação, que isso que ela fez foi uma interpretação, o timing da interpretação está condicionado à autorização por parte do grupo de que essa fala se faça. Entendeu? Olha, eu só quero dizer que eu não quis criticar a Sônia, viu, quando eu estava falando. De jeito nenhum eu estava criticando ela. Eu estava no meu lugar de fala, que não é exatamente o lugar que ela está ocupando, mas o lugar que eu estou ocupando. A ideia, eu não estou preocupado que você esteja denunciando. Eu estou abordando uma questão de técnica. Quer dizer, é interessante que ela tenha saído de uma sala de alunos, numa relação, de certa forma, em que ela abordou a questão do frio muito bem com as crianças. Na hora que ela vai para a sala de professores, gera essa situação de conflito que gerou. Entendeu? Bem, vamos lá. Nós estamos praticamente com 10 minutos. Podemos tentar fazer um levantamento do que valeu e do que não valeu hoje. A Ivone já saiu. Bom, eu acho que, para mim, o que ficou bem claro, o que ficou mais, eu destacaria, foi que é importante a gente saber qual é a tarefa daquele vínculo. Eu acho que, muitas vezes, a gente, eu pensando em conflitos, pensando em dificuldades, eu acho que é quando a gente não tem muita clareza na tarefa que aquele vínculo tem e a gente repete papéis, repete o mesmo vínculo em relações que têm objetivos diferentes. Então, para mim, foi muito, muito importante. Assim. Vou pensar sobre isso.
Eu saio achando assim que é muito difícil aquela premissa de nada mais prático que uma boa teoria, porque às vezes a gente tenta botar a teoria na prática e é complicado isso em termos vinculares. Então, eu estava aqui pensando, quando o Marco começou a aula e ele apresentou aquele slide falando de vínculo e sobre as diversas abordagens ou tópicos, né? Eu imaginei a dimensão que está por trás desse conceito, né? E acho que, assim, hoje, só pincelamos essa questão do vínculo, né? E aí, quando a Sônia traz aquela situação de sala, eu fiquei pensando, bom, o que dessa situação eu posso aprender sobre vínculo, né? Quando ela conta que foi lá para a sala dos professores e contou a situação vivida em sala de aula e deu aquele conflito, novamente eu fiquei me perguntando, bom, o que essa situação pode fazer com que eu aprenda sobre vínculo, né? E aí o Marco fala do lugar de fala também, né? Que esse lugar pode ser, às vezes, mais adequado ou menos adequado, né? E, quer dizer, novamente eu fico pensando, bom, esse lugar de fala também, diante do que pode decorrer, né? Quer dizer, o que eu aprendo, posso aprender sobre vínculo? Quer dizer, a conclusão que eu cheguei é que me falta conhecer um pouquinho mais aqueles outros tópicos que o Marco elencou no primeiro slide, né? Para ter um pouco mais de condição para entender esse conceito, né? Porque, de fato, ele ficou tão familiarizado e tão mal usado, né? Que a gente acaba usando vínculos simplesmente como uma forma de relação. É isso. Eu acho que o exemplo que a Sônia trouxe fala muito bem das situações de papéis complementares e papéis suplementares. Na sala de aula com as crianças, quando a Sônia interferiu, ela teve uma resposta de complementariedade, quer dizer, os papéis foram complementares. Até porque o pressuposto ali é de que ela estava autorizada a fazer esse tipo de intervenção naquele grupo. Quando ela foi para a sala de professores, o que ocorreu foi o exercício de papéis suplementares, porque, na verdade, não estava pressuposto no grupo de professores que ela tivesse esse papel de interferir dessa forma, né? Então, a resposta foi uma resposta suplementar e, em vez de nós termos uma dialetização do vínculo, ou dos vínculos, nós tivemos uma dilematização da situação. Entendeu? Quer dizer, deixa eu ver só para ver se eu entendi, síntese. Numa situação complementar, você tem mais tendência a fortalecer vínculos, estabelecer vínculos mais consistentes. Numa suplementar, isso nem sempre, a relação vincular pode ficar meio abalada. Seria alguma coisa assim? Porque a contradição não é dialetizável nessa situação. Né? Com um grupo de alunos,
Ele entrou numa contradição dialetizável. Com um grupo de professores, o que aconteceu foi um dilema. Uma circularidade sem possibilidade de entrar numa relação dialética espiral. É importante entender que, quando a gente interfere, e no meu conceito de interferência, ela tem sempre a ver com a visão, vamos dizer, uma proposta interpretativa. É importante entender que esse papel de quem vai interpretar esteja incluído num contrato, onde as pessoas admitem que esse papel possa ser exercido. É claro? Sim. Uhum. Mais alguma coisa? Ana, seu microfone está desligado. Eu estou falando aqui com o microfone desligado. Então, até o momento em que o Marco falou dos papéis complementares e suplementares, eu estava pensando que a situação que a Sônia trouxe era uma coisa que é muito mais complexa, tem a ver com a instituição escola, como a Maria Lúcia falou, tem a ver com essa sociedade que nega a alguns a possibilidade de fala e, às vezes, até trazer o cobertor é uma fala, né? E acho que era uma coisa bem mais complexa. Acho que o Marco conseguiu fazer aí ele conseguiu aprender nessa situação, essa questão dos papéis, que eu não teria conseguido. Eu achei enriquecedor isso. E, Marco, eu queria te dizer que eu consegui aqui Teoria do Vínculo, o livro que você quer? Isso. Você tem? Eu consegui aqui, eu acabei de baixar. Opa, que bom. Então, você me passa, por favor, tá? Você prefere que eu passe no grupo ou eu passe para você mesmo? Você pode jogar no grupo Conversais da Quarentena, no WhatsApp. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vou Obrigado. passar. Você está me dando uns textos muito bons, que ajudam muito o grupo aqui. Tá? Então, quando você falou, eu falei, eu vou procurar, porque eu também quero ler um pouco sobre isso. E aí não foi muito difícil. Esse foi mais fácil do que aquele outro. Qual foi o outro mesmo? Acho que processo grupo. Não, tem um outro aí que foi um pouco mais complicado. Não, foi um que a Carmen Lígia falou lá na quarentena. Aquele foi mais difícil de achar. Tá ok. É uma edição da Martins Fontes que eu tenho aqui. É essa mesma? Esse livro fui eu que traduzi. Tá. Eu acho que não tem isso, só tem pelo que eu vi aqui, eu não vi essa mas eu envio. Tá ótimo, obrigado. Podemos terminar, então, por hoje? Sim. Vocês acham que a nossa próxima aula pode ser em que dia de junho? Quer dizer, nós temos 2 sábados, 18 e 25. Qual que você prefere? Princípio, qualquer um dos dois. Hein? Tanto faz também. Tanto faz.
25 é mais bonito. Ah, 25 é depois de... Olha, mas vai ter festa de São João por aí, hein? Ah, tudo bem. Então, Ah. pode que tal esse tema ser incluído também na nossa... Tá bom. Ok. Então, ficamos por aqui hoje, tá? Ficou que dia? Ficou 25, então? Queria fazer uma pergunta. Todo mundo que faz o Conversagem faz o curso? Todo mundo que faz o curso faz o Conversagem? Como é que é isso? Não, tem alguns que participam dos dois, outros não. Quantas pessoas não participam do Conversagem daqui? Eu te diria que, por exemplo, o Conversagem são 72 pessoas. O Conversagem da Quarentena, que está incluído no WhatsApp, são 22 pessoas. E nesse grupo aqui, o número de pessoas é bem menor. Nesse grupo de Conversagem com os psicanálise, o número de pessoas inscritas são 19 participantes. Tá? Entendeu? Porque não, acho que está um pouco difícil de ouvir, mas tem uma impressão que eu tenho, é que o grupo operativo acontece no Conversagem, principalmente, sabe? A aula vem aqui, mas na hora de dissolver, de fazer o grupo da aula, parece que é no Conversagem. E, às vezes, eu fico achando meio desapontada, porque parece que as coisas vão ser decifradas no Conversagem. E não na aula. Você sente um pouco excluída, Maria Lúcia? Eu acho que a discussão é uma exclusão, né? A não discussão é uma exclusão. É claro que a grande questão do grupo operativo é fazer a gente entrar na discussão, é fazer a gente se colocar, porque eu não sei se dá para ter aprendizagem se não tem vínculos. Eu não sei se dá para ter aprendizagem se a gente não mudar. Eu acho que a aprendizagem é mudança, é transformação. Eu me lembro a minha primeira surpresa quando um professor meu disse que a gente só aprende quando muda o comportamento, quando a gente passa a ser de outro jeito. E eu acho que o grupo operativo é a grande oportunidade da gente ser de outro jeito. Então, só para botar uma questão aí no grupo. Boa questão, Maria Lúcia, boa questão, Linda. Na questão, eu vejo assim, o Marco, por exemplo, perguntando como que a gente faz para fazer mais divulgação do nosso curso. Eu acho que a gente poderia fazer muita divulgação, tenho muita gente que quer participar disso, mas eu tenho muitas dúvidas pessoalmente, sabe? Em relação a isso, eu acho que o grupo operativo acho pouco perto do que a gente está buscando, o que a gente tem como dúvida, o que a gente tem como teoria, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que precisa e muita gente que quer esse curso, mas, às vezes, eu sinto que ele delega a discussão para o Conversagem. Aprofundamento delega para o Conversagem. Está falando Conversagem na quarentena? O que conversa e aprende. Eu estou falando desse... É porque tem o Conversagem do WhatsApp, tem o Conversagem na quarentena, né? Que a gente aqui, quem não está no Conversagem na quarentena é você, a Marta e o Zé Paulo. A Sônia, a Márcia, eu, a Ana e a Ivone e o Newton, a gente não se encontra todo dia, porque tem dias que não vai, mas eu acho que você tem razão, assim. Por exemplo, eu tenho um vínculo com a Sônia
que me permite chegar nesse grupo e pegar a teoria e colocar, porque eu estou confiando no vínculo que eu tenho com ela. Eu não conheci ela aqui e agora. A gente conversa no Conversagem na Quarentena. Então, assim, o que você está percebendo... Agora, a gente não leva a teoria para lá, não, Maria Lúcia. A gente não elabora conteúdo lá, não. Lá a gente conversa muito de política, das nossas questões pessoais, entende? Não tem esse segundo tempo de elaboração teórica no Conversagem na Quarentena, não. Agora, o que tem é um vínculo mais íntimo, que talvez isso é que você perceba. Por exemplo, hoje eu só falei com a Sônia, como eu falei, porque ela leva muitas questões de conflito da escola dela para o Conversagem na Quarentena. Então, eu quis aproveitar a teoria para ver se ficava prático para ela ver. Mas eu acho que acontece essa superposição vincular, mas não de conteúdo, de elaboração, de aprendizagem, não. Esse curso ele se fecha aqui mesmo. Agora, o que a Maria... Não é que segunda-feira a gente vai continuar a conversar de vínculos, sabe? Agora, o que a Maria Lúcia está falando, eu acho uma coisa... Pena que já está acabando a hora, eu acho que daria uma boa conversa, porque eu fico pensando se é possível também esse estabelecimento de vínculo que a gente acaba exigindo, e a gente que tem uma formação, eu percebo que a Maria Lúcia é extremamente sensível também, sem frequência, né? Sem a gente se frequentar e se a gente frequentar o grupo. Então, eu acho que isso que você está falando, e me dá vontade, como eu já falei uma vez, vai lá, Maria Lúcia, seria tão bom que você estivesse com a gente no Conversagem da Quarentena também mais vezes, acho que seria legal. Agora, uma coisa não invalida a outra, eu acho que seria, essa conversa a gente pode continuar. A Marta também poderia. Mas tem razão. O Zé Paulo vai de vez em quando, né? De quando em vez estou lá. São várias inserções. Próxima entrada do Zé Paulo com a discussão que ele está trazendo sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados vai ser no dia 26 de junho. 29, Marcos. 29, desculpa. Tá certo. Dia de São Pedro. Dia de São Pedro. É a ideia da proteção de dados como direito constitucional fundamental, na ótica dos direitos humanos. A partir de uma mudança recente que teve na Constituição. Bem, nós podemos, de toda forma, tentar desenvolver mais essa questão que Maria Lúcia trouxe na nossa próxima aula. Tá bem? Sim. Ficamos, então, para o dia 25, Marcos, de junho? 25, tá? Tá. Tá ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.